Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista. Você sempre com a gente, deste horário da 1h30 da tarde, o programa sempre ao vivo. Personalidades da nossa região metropolitana, gente que é notícia, que tem sempre algo de importante a discutir, a aprofundar junto com você, passando aqui pela nossa mesa branca do programa, né? E, claro, trazendo a você informações importantes, participando aqui das nossas discussões, dos nossos debates, né? Sempre ao vivo, de segunda a sexta, e a reprise do Ponto de Vista à 1h30 da tarde. Nesta edição, Santos na pauta, o meio ambiente aqui da cidade, questões importantes ligadas a essa pasta importante, e com a participação do secretário de Meio Ambiente aqui da cidade, Marcos Libório. Prazer recebê-lo, tudo bem? Tudo bem, Edgar, agradeço o convite. Boa tarde a todos. Verônica Mendrona, nossa companheira jornalista, mais uma vez aqui participando e colaborando com o Ponto de Vista. Tudo bem, Verônica? Tudo bem, boa tarde, Edgar, Marcos. Tem dois, Marcos e Marco, né? Hoje, Verê. Boa tarde ao telespectador. É um prazer aí discutir os assuntos do meio ambiente e os demais aqui da nossa região. Verê Cirna, nosso professor de marketing político, mais uma vez conosco aqui na mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Tudo bem, né, Verê? Tudo bem, é um prazer estar sempre na companhia de vocês aqui. E o Marco Santana, acompanhando sempre as redes sociais, lá na ponta, nossa extrema, acompanhando a nossa participação, as nossas transmissões e a sua participação também aqui com a gente, né? Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde especial a quem nos acompanha em casa. Eu convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Na reprise aqui do Ponto de Vista, boa noite para você que já tem aí uma série de novas informações, de mais delações, né? Sei lá o que acontece nesta terça-feira pelo Brasil afora, expectativa de paralisação geral na próxima sexta-feira, né? Muita gente já se preparando para os funcionários que não vão chegar para trabalhar, porque evidentemente que a organização da greve, né, o núcleo duro da greve pelo Brasil afora, CUT, enfim, todas as centrais sindicais envolvidas e todos os sindicatos envolvidos vão atacar lá os lugares, os pontos mais estratégicos, né, as grandes metrópoles, enfim, o metrô, claro, vai ser paralisado, os ônibus, né, nas metrópoles, nas regiões metropolitanas, nas cidades de menor densidade demográfica também, não é? E claro, tudo isso vai dificultar muito a ida, não é? A ida das pessoas, o deslocamento das pessoas em direção ao trabalho. Então, claro que tudo indica, na sexta-feira haverá um prejuízo grande para quem vai tentar se deslocar, para quem vai tentar trabalhar, não é? E depois o 1º de maio, na segunda-feira, ou seja, a folia direto, né? Já emenda tudo de uma vez e acabou, e ficamos aí acompanhando, não é? As delações da roubalheira Mor. Acho que talvez a maior roubalheira da história da humanidade, né, secretário? Será que tem alguma coisa parecida? Não sei. Pelo menos de que se tem notícia, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil, uma oportunidade única mesmo, e que todos nós esperamos que tudo venha ser colocado em pratos limpos, né? Para que possamos ter um novo começo político. E esse é o grande desafio do político na atual situação, é de resgatar o valor, resgatar essa participação e esse papel do político no cenário nacional. Porque tudo que vemos até hoje aí realmente é de grande discussão. Muito bem. Alguma coisa sobre a greve? Você acha que para tudo, Iberê? Não, não vai parar nada. Para na sexta-feira, todo mundo viaja. Na sexta-feira. Sexta-feira vai viajar, aquela coisa, vamos pra praia e tal. Segunda também é feriado. Na terça volta tudo normal. Não adianta nada nós estávamos fazendo isso, né? Com esta força toda, não que eu seja contrário à greve. Mas nós temos que fazer um mês de greve, pelo menos para ver se balançava um pouco. Porque quem tem que ouvir o reclamo da população, na sexta-feira está lá viajando para o seu lugar, com o seu aviãozinho, tranquilo. Na terça ele volta lá e vota o que lhe interessa. Verônica, para tudo na sexta, então? Olha, eu não paro, né? Mas é mais um feriado aí prolongado do mês de abril, que foi bem generoso com todo mundo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Tivemos aí a Páscoa, 21 de abril, vamos ter a sexta-feira 28, que evidentemente muita gente vai tentar se dirigir ao trabalho, já disse na abertura,
Mas estrategicamente, não é claro que os meios de transporte público vão ser paralisados pelo comando da greve. Né? Boturão, mas São Paulo, grandes metrópoles, principais cidades todas, claro que vão ter um trânsito acima do normal. Então o pessoal já está se preparando de uma vez, né, Santana? E dispensando os funcionários. Fala, gente, não vamos. Boturão, mas acho que problema. o grande risco dessa paralisação é a CUT e outras centrais sindicais utilizarem a pretexto de protestar contra as propostas de reforma da Previdência Trabalhista, fazer disso daí uma mobilização em favor do Lula. Até acho que seja legítimo que a CUT, o PT, os partidos mais à esquerda façam uma manifestação a favor, em defesa de Lula, porque eles acreditam na inocência do Lula e esse tipo de coisa. Mas acho que a partir do momento que elas utilizam a ideia de debater as reformas da Previdência Trabalhista e outras propostas do governo Temer para mobilizar as pessoas e aí utiliza isso aí para acabar defendendo Lula, isso aí acaba prejudicando a discussão em si das reformas trabalhistas e previdência, principalmente trabalhista, que não tem discussão alguma. É uma proposta que claramente vem pronta e acabada dos órgãos mais dos empregadores e não está tendo a discussão necessária. Então, eu acho que o grande risco que corremos é isso daí. É uma proposta trabalhista que merece ser discutida a fundo, com todas as partes envolvidas, né? E não utilizar essa manifestação, essa mobilização para ser um instrumento político partidário em defesa do Lula. E foi encomendado e marcado agora para sexta-feira, não é também, ou para quinta-feira, ou sábado, não é? Um encontro nacional do PT em Curitiba, né? Inclusive levou lá a polícia militar do Paraná a transferir, solicitar, acho que não decidiu ainda. Ainda não decidiu, né? Solicitou a transferência. A polícia solicitou a transferência ao juiz Sérgio Moro, da audiência com o ex-presidente Lula, do dia 3 para o dia 10, né? E parece que o Sérgio Moro ainda não tomou a decisão, né? Mas isso aí, Edgar, isso aí é culpa do próprio governo, né? Esse governo, tudo aquilo que ele faz e propõe, se alguém bate o pé, ele volta atrás. Entendeu? Ele já desde que ele sentou, desde que ele assumiu essa cadeira, não vou terminar com o ministério, não faça isso, é melhor não fazer. Eu vou fazer não sei o quê, agora a idade mínima. Agora, gente, falta caminho, é refém da negociata com o legislativo, não tem jeito. Então nós estamos lá, não anda nada. Aí toda vez, agora com essa reforma da Previdência, é um absurdo. Ninguém discute, como diz o Marco aqui, é uma coisa assim, ninguém discute. E aí se eleva a idade, diminui a idade, daqui a pouco alguém vai chiar, volta, agora é no berçário já pode. Isso é uma bagunça generalizada, o que propicia a sua oposição a se fortalecer e fazer essas greves e fazer essas reuniões. Tá na cara. Era mais ou menos esperado, né? A gente, com certeza. Né? Posse do Michel Temer, nunca foi uma liderança, em hipótese alguma, né? Ocupou cargos importantes no governo do Estado. A última votação, a última eleição do Michel Temer teve 90 mil votos para deputado federal. A Thelma teve 89 mil e ficou 600, 700 votos. Ela pode confirmar aí, hoje vereadora em Santos. Thelma de Souza perdeu uma reeleição para federal em 2006, né? E depois o Temer, em 2010 e 2014, se elegeu vice com a Dilma, né? Na chapa da Dilma Rousseff. Mas a última eleição dele foi 90 mil, acho que não bateu 90 mil, foi quase 90 mil. E a Thelma teve 89, qualquer coisa, ficou fora também. Era aquela onda do mensalão, enfim. Quer dizer, você veja a pouca representatividade que ele teve no Senado. E a figura do Michel Temer estava toda desgastada, a ponto de que o João Santana, publicitário do PT, nesse depoimento agora, que recentemente ele deu, ele disse que na campanha eleitoral da reeleição, procuraram esconder o Michel Temer na campanha, porque a imagem dele está associada ao Satanás. Quer dizer, a imagem dele era muito ruim perante o eleitorado. Então, quanto menos aparecesse na propaganda eleitoral, mais ele ajudava. E aqui em São Paulo era diferente a história, né? Porque o candidato do PMDB ao governo era o Scaff, né? Paulo Scaff aparecia com o Temer, mas corria da Dilma como o diabo da cruz, né? Não queria hipótese alguma, porque no estado de São Paulo todo mundo sabia que ela não batia nem 30%, como eu acho que realmente aconteceu. Não sei exatamente, não lembro exatamente agora os números, mas o PSDB teve uma votação espetacular, né? Em São Paulo e, em compensação, o presidente ficou bem distante, né? Desses números maiores aqui no estado. Bom,
Entrando aqui na nossa área de meio ambiente, aproveitando aqui a presença do Marcos Libório, que é o atual secretário da pasta aqui na cidade. Tem vários temas importantes aqui, os parques, a questão do lixo, enfim. E eu queria começar essa lei, não é, que foi sancionada pelo prefeito Paulo Alexandre, da proibição dos fogos barulhentos. Aí todo mundo ficou meio assim, como é que vai ser, como é que não vai ser, em determinados eventos é possível, nos demais não pode, essa coisa toda, enfim. Tem fiscalização para isso, as pessoas estão colaborando, como é que vai essa nova legislação aí na cidade? Vai indo bem, não? A aplicação da lei. A aplicação da lei, a lei ela foi aprovada na Câmara, né, no final do ano passado, sancionada pelo prefeito, e ela teve 90 dias para entrada em vigor, passou por esse período já. Durante essa fase houve uma certa dúvida a respeito de em que época do ano que se poderia soltar fogos ou não, e na realidade depois ficou tudo esclarecido que não se pode comercializar ou soltar fogos com estampido em qualquer época do ano em Santos, né? Então, hoje está proibido a soltura, a queima de fogos com barulho. Fogos sem barulho, fogos de vista estão permitidos, né? E a adesão foi uma boa adesão, através, pelo menos, de veterinários, pediatras, pessoas que cuidam de pessoas idosas, médicos que cuidam de pessoas idosas. Então, geriatras, as pessoas tiveram uma boa adesão. Quem tem um paciente que seja acamado ou que tenha qualquer tipo de dificuldade a lidar com o inesperado, aceitou bem. A causa animal também aderiu, a proteção da vida animal aderiu 100% à lei dos fogos. Quem tem cachorro em casa, por exemplo, no meu caso, uma cadelinha pequenininha, qualquerzinha pequena, sabe onde o calo aperta quando tem fogos barulhentos, essa coisa toda. Ela não late o dia inteiro, bastou só ter barulho e pronto. Aí, para segurar a bicha é uma coisa ali. E tem cachorros piores, né? Com certeza. E assim, o inesperado, né? Há até uma estatística que diz que durante a queima de fogos, há muitos animais que se perdem, se assustam, fogem e se perdem, né? E, na realidade, hoje sim, há uma fiscalização, né? Há um acompanhamento, mas é um trabalho em conjunto. Não é somente da Secretaria de Meio Ambiente, mas sim a própria Guarda Municipal, quando tem eventos, quando tem algum tipo de possibilidade. Houve no Carnaval. No Carnaval houve com as bandas, inclusive previamente nós reunimos, junto com a Secretaria de Turismo, reunimos as bandas no Teatro Guarani, os representantes das bandas, para que pudesse esclarecer toda essa condição de contorno, que não poderia ter fogos, né? Então, secretário, naquele clássico na Vila Belmiro, entre Santos e Palmeiras, se eu não me engano, que houve queima de fogos com barulho, o que aconteceu ali? Alguém foi notificado? Foi muito comentado até na internet, isso, né? Foi. Não foi na abertura? Alguém foi multado aí? Não foi Santos e Palmeiras, não. Foi Santos e... não vou lembrar agora. Não foi Palmeiras, foi outro time. Foi a abertura do campeonato. Isso, Do ano. Paulista. Foi a abertura do Campeonato Paulista e sim, nós notificamos a Federação Paulista de Futebol, por quê? Com documentos apresentados e nota pública apresentada pelo Santos Futebol Clube, ele colocou lá que havia notificado a Federação Paulista da proibição e da existência, né, da lei em Santos de queima de fogos. E apresentou documentos comprobatórios nesse sentido. Então, a Federação Paulista ela foi notificada. O que acontece? Nós estávamos justamente naquele período dos 90 dias, então ficou nessa notificação, para que nos próximos eventos a queima fosse evitada no município de Santos. Mas, secretário, não há exceção em nenhum período, em nenhuma data? Não, hoje não. Hoje não há exceção. É porque diziam muito isso, né? Na virada do ano pode ter... O que houve foi uma emenda, uma inserção do artigo 201, lá do Código de Posturas, que falava durante o tríduo carnavalesco e tal, e colocava algumas, pelo menos a sensação de que haviam períodos que estavam fora da abrangência da lei. Mas isso foi corrigido, né? E que hoje realmente o que a gente tem é que em nenhum período do ano é permitida a queima de fogos. E quando soltam no morro, sobe-se lá para avisar que não pode? Como não é isso só no aí, morro, não. Tem bairros de Santos que também... Tem também solto. Isso acontece. Esse também é proibido, né? Todos são proibidos. Eu, na realidade, eu procurei me reunir com lideranças, né, inclusive com a presidência
dos times de futebol da cidade para que a gente pudesse estar unido, né? Agora, alguns fogos no morro não dá para reunir, né? Então fica um pouquinho mais complicado. Secretário, eu gostaria de puxar um pouquinho a conversa para a situação do lixo. Aí o Aterro das Neves, o Sítio das Neves ganhou aí uma sobrevida até 2020, que seria aí a vida dele até novembro desse ano, e ele ganha uma sobrevida até 2020. A questão do lixo é uma questão que preocupa aí toda a região metropolitana. A CETESB, ela não autoriza novos aterros, e aí a gente fica pensando até que ponto o Sítio das Neves também pode ficar até 2020 recebendo lixo, né? Eu acho que, particularmente, cada cidade tinha que ter uma solução própria. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, como a Secretaria tem estudado isso, com as demais secretarias e até com os demais municípios. Verônica, só para registrar, justamente sobre essa questão, a pergunta do Luiz Leite, se existe um local para destino final do lixo, um local para resolver uma questão metropolitana. Tá. O que a gente tem estudado, Verônica, a tua abordagem ela é perfeita no que tange ao Sítio das Neves e o seu esgotamento, né? Nós, como administradores públicos, ganhamos uma sobrevida, um tempo para apresentar uma solução. Na realidade, porque a expectativa era que esse ano mesmo chegaríamos ao esgotamento do aterro sanitário. E a utilização dessa fase intermediária entre as células 1 e 2, ela acabou dando essa sobrevida. Mas é uma medida que tem fim, já tem prazo para acabar. O que a gente vê ali? Uma limitação física, ou seja, nós não podemos expandir o terreno por falta de autorização da CETESB, porque implicaria em ocupar um espaço da Mata Atlântica a mais, numa situação ali que já é uma situação limite, né? E também por conta da expansão do aeroporto, onde ficou colocado que uma das possibilidades era a presença de pássaros, aumentar o número de pássaros ali. Então, acabaria havendo um conflito, né, com isso. Então, metropolitanamente, a gente está realmente trabalhando junto. A AGEM contratou o IPT para que pudesse apresentar uma solução para a região da Baixada Santista com relação ao lixo, né? Então, nós estamos... Cada município tem buscado realizar, pelo menos eu posso falar por Santos, tem buscado realizar medidas que diminuam a pressão de envio de resíduo para o aterro, tá? Mas a solução metropolitana eu acho que vai vir com esse estudo. Liga, Berê. Eu até fazer um adendo aí, quando eu estive na AGEM como diretor executivo, eu me lembro de nós termos aí discutido uns 100 números de propostas, os prefeitos foram para fora, olhar usinas e escola de Portugal, e a da Alemanha mais bonita. Aí vieram lá os alemães, fizeram uma apresentação. Esta coisa não é nova, a Câmara Temática se reúne periodicamente. E eu me lembro perfeitamente, vou aproveitar agora que o presidente do Condesb é o Mourão. O Mourão sabe melhor do que ninguém, porque foi na prefeitura que nós recebemos o doutor Maués, que veio trazer a ideia do consórcio do ABC, que arrumou uma solução para o lixo. Então, essa coisa é discutível assim, há muito tempo. Então, vai fazer usina, não vai, onde descarta, um põe para cá, outro põe para lá. Me parece que ainda vai ficar essa batata para se arrumar uma solução. Não se chegou a uma conclusão. Como a Verônica diz lá, cada município deve ter o seu. Se você for olhar para o litoral sul, tem lá uns aterros ainda que são interditados, daqui a pouco fecha um, eles abrem outro. Quer dizer, esta solução tem que sair, mas me parece que não com a viagem para o exterior para ficar olhando usina bonita, entendeu? E vir para cá e faz reunião e não caminhamos. Os contrapontos aí, não é? Além do custo, que é muito alto, seria aquele problema de você inutilizar completamente o lixo. E nós temos um caminho, não se faz mais assim, né? Tem um caminho, até a implantação de uma usina, há um caminho de educação. Sem dúvida. Né? A gente precisa melhorar a questão da coleta seletiva do lixo, né? Hoje, 40% do que é despejado lá poderia ser reciclado e não. Ainda, nós estamos secretária, longe assim? disso. Né? Ainda, porque eu vejo que, pelo menos no bairro onde eu moro, assim, muita gente contribui com a coleta seletiva. Aliás, às vezes parece que é muito mais a coleta seletiva do que a coleta normal.
Olha, essa adesão é fundamental, né? O que acontece no seu bairro precisa acontecer em outras áreas da cidade, sim. Hoje nós temos aí uma diferença muito grande, de 40% de potencial do que poderia ser reciclado e de realizado em torno de 3 a 5%. Né? Então, o que a gente precisa é trabalhar muito ainda nessa questão de educação ambiental e seleção dos materiais que são enviados. Mas aí, secretário, me permita, eu acho que nós teríamos que estabelecer algumas etapas a serem cumpridas até uma solução final. E me parece que sempre a discussão, todo mundo pula a etapa e vai para a solução final. E não se faz absolutamente nada. Então você acaba assim, tem que aumentar a coleta seletiva, mas qual é o grande projeto que tem? Aí nós temos que falar, vou me valer de ter sido secretário de Educação aqui da cidade. O que é que nós fazemos dessa interação do meio ambiente com a educação aqui, para prepararmos as nossas crianças para ter uma consciência melhor do meio ambiente? A discussão sempre é essa, tem um problema, eu pulo as etapas e vou lá na solução. A minha pergunta é assim, e essas etapas intermediárias? Eu não vejo nenhuma andar, desculpa. Eu não vejo se solidificar nenhuma delas. Vamos fazer um intervalo, nós estouramos aqui já o primeiro bloco. Na volta, então, o secretário fala a respeito desse tema que o Iberê acaba de levantar, tá bom? Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Dia 30, no Teatro Municipal de Santos, Emanuel, a luz de Chico Xavier. A amizade desses dois grandes espíritos que estão unidos no infinito do espaço e na eternidade do tempo. Emanuel, a luz de Chico Xavier. Dia 30, no Teatro Municipal, às 6 da tarde. Ingressos na Livraria Pingo de Luz e no compreingressos.com. Realização local, Polaco Produções Teatrais. Apoio, Colégio e Universidade Santa Cecília. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Ecologia, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financiamento. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília. Excelência em pós-graduação. Muito bem, estamos voltando, sequência aqui do nosso ponto de vista, hoje com o secretário Marcos Libório, do Meio Ambiente aqui da cidade de Santos, ao lado da Verônica, o Iberê e o Marcos Santana, sempre acompanhando as redes sociais. O Iberê tinha deixado uma colocação importante aqui, o assunto era possíveis soluções, né, para o lixo metropolitano, já que há um esgotamento do Sítio das Neves, onde a cidade de Santos deposita aqui o seu lixo, não sei se diariamente ainda, diariamente, né? E até 2020 há essa situação ainda mantida. Daí para frente há que se ter um plano B. O Iberê falava do descumprimento de algumas etapas, e, enfim, né, Iberê? Repete aí, o secretário comenta na sequência. É que assim, sempre que se discute o lixo, nós pulamos do problema à solução real, concreta. Essas etapas intermediárias passam por um processo educacional, passa pelo aumento da reciclagem, passa por uma série de etapas que eu não vejo se configurar. Eu vejo sempre a discussão do produto final. E eu acho que nós estamos falando isso de 20 anos, nós não estamos falando de agora, não. Então já se imaginou fazer uma com dutos, cada ideia mais maravilhosa, mas sempre o produto final. Eu não vejo etapas intermediárias que deverão ser cumpridas. É isso que eu não vejo. Diga, secretário. Eu concordo, Iberê, a gente precisa realmente ter um planejamento adequado para um problema tão crítico, né, para toda a região, e eu diria até que não é uma peculiaridade da região da Baixada Santista. Isso é um problema Brasil e precisa ser encarado de frente.
O que a gente busca fazer na Secretaria do Meio Ambiente é caminhar com educação ambiental, caminhar com conscientização, né? Porque há várias etapas até o despejo, até o descarte, né? Então você tem que pensar que tudo em algum momento que você compra, importa, consome, o que você não usar vira algum rejeito, vira um resíduo, né? Então nós precisamos pensar em, primeiro, consumir materiais e produtos que sejam com um final reciclável ou com uma reutilização, né? A gente precisa consumir produtos que usem pouca energia ou que seja de origem de energia renovável, né? Nós precisamos entender que aquilo que virou resíduo, se na realidade ele não tem uma condição de reutilização, ele pode ser reutilizado. Eu estive na cooperativa de triagem e reciclagem há uma semana e a gente pôde observar lá uma série de travesseiros, cobertores, mantas, né? Misturado com os demais lixos, os demais resíduos. Isso poderia estar sendo colocado de volta para uso. Dá um trabalho, precisa lavar e tudo, né? Cria dificuldade. E o próprio resíduo úmido, o próprio restos de alimento, né? de plantas, a gente poderia estar partindo por um projeto de compostagem. Sem dúvida. Tá certo? Onde ele volta para a cadeia produtiva também, através de adubo, né? Então, todas essas etapas, elas precisam estar no planejamento, né? Dentro da Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem buscado, através das nossas monitorias ambientais, né, de educação ambiental, e te digo, em parceria com a própria Secretaria de Cultura, né? Estive com o secretário Cacá, conversando especificamente sobre isso, para que a gente possa, em algum momento, se não há possibilidade de levar as crianças até os parques, porque nós utilizamos os parques também como equipamentos de educação ambiental, nós levaremos os monitores até as escolas, né, para que a gente possa salvar a próxima geração que planeja, né? Se a nossa falhou em algum momento, a próxima a gente tem que planejar. E aí, nesta sequência, nós estamos também com uma lei, que é a Lei 952, que ela, a partir de julho, passa a ser aplicada, que é a obrigatoriedade da seleção. Incentiva a coleta seletiva mesmo, né? E a partir de julho cria a figura dos grandes geradores domésticos e os grandes geradores comerciais, né? Então, é mais uma etapa que caminhamos na busca da solução do problema. Secretário, explica um pouquinho melhor para a gente. Tem muita gente que tem dúvida acerca dessa lei, de como isso vai acontecer a partir de julho, como vai ser aplicada essa lei, como é que as pessoas devem proceder nesse sentido. Assim, a lei, ela tem um aspecto que é social, ambiental e econômico, né? Então, por isso que ela chama Recicla Santos, de economia solidária mesmo, né? Busca fomentar a criação e a participação de cooperativas, novas cooperativas, de catadores organizados, e que assim, nós estabelecemos através de um critério, ou seja, quem gera acima de 200 litros ou 120 quilos dia passa a ser caracterizado como um grande gerador de resíduo. Este grande gerador... Condomínios, por exemplo. Condomínio, por exemplo. Tá, esses seriam os grandes geradores domésticos, certo, né? E o grande gerador comercial, ele passa a ser obrigado, por lei, a apresentar um plano de gerenciamento de resíduo, ou seja, o que vai acontecer com esse resíduo que ele gerou. Transporte e destinação, né? Então, ele precisa trabalhar na separação e apresentar como vai transportar e onde vai destinar. Para o grande público, né, para todos os demais, o serviço público continua funcionando. Tá? A separação, ela é obrigatória, seco e úmido, né, para que a gente possa incrementar e incentivar a reciclagem. A separação é obrigatória a todos. Os condomínios vão precisar fazer a separação, tá? E vão poder utilizar o próprio serviço público. Os grandes geradores comerciais é que precisarão apresentar esse plano e esta forma de descarte, tá? Através de uma contratação. Secretário, é consenso aqui entre nós e quem acompanha o programa também, a importância de se estimular a coleta seletiva, a separação de lixo de acordo com o seu material. Mas, por outro lado, o poder público ele não dá o devido incentivo e acaba desestimulando a pessoa. Se a coleta seletiva passa uma vez por semana, aí a pessoa fica meio desestimulada a criar esse hábito. O senhor não acha que é o caso de a prefeitura investir mais na coleta seletiva e também o senhor, como secretário do Meio Ambiente, de certo modo,
pressionar os vereadores na Câmara de Santos para que pressione, por outro lado, o prefeito, a sensibilizar o prefeito à importância de aumentar a coleta seletiva? Porque você acha que precisa ir lá na Câmara pressionar os vereadores para pressionar o prefeito aqui? Está direto no gabinete, né? É mais fácil. Fazer uma saída conjunto, também, né? Fazer um trabalho conjunto. É uma saída também. Não, porque a Secretaria de Meio Ambiente é uma das que menos recebe recursos do orçamento, né? E quando o cobertor é curto, o pé que fica gelado é o menorzinho, né? Então, o senhor não acha o caso de fazer um trabalho importante na Câmara também para pressionar o prefeito, para sensibilizar o prefeito, para adotar verbas, para aumentar a verba para a coleta seletiva? Olha, Marco, falar em verba hoje em dia com o prefeito é difícil, né? A crise brava que nós estamos vivendo aí, mas... O cenário, né? O cenário não é muito favorável, mas... Pedir não ofende, né? Pedir não ofende, mas o que a gente precisa pensar é assim, em alguns países, em alguns locais, a coleta acontece em menor número, na realidade. O caminhão passa menos vezes na porta das pessoas. Por quê? Porque essa consciência parte de casa já, com reutilização, com reciclagem, com a separação. Então, aumentar, né, para a coleta seletiva justificar o aumento também, a gente precisaria ter a adesão que acontece no bairro da Verônica e em todos os outros bairros. Porque hoje o formato que a gente está trabalhando, ele atende para a coleta seletiva. O caminhão passa e vai e há uma adesão. Para que a gente possa ampliar isso, tudo é custo, né? A gente precisa também ter a justificativa. Precisa ter uma adesão da população realmente na separação dos materiais passíveis de reciclagem, tá certo? E hoje há um calendário, que é um calendário disponível no site da Prefeitura. Hoje é terça-feira, então, nesse momento, está passando no Campo Grande. No Campo Grande, hoje é o dia da coleta seletiva. E realmente, o que a gente precisa é trabalhar desde o princípio. Antes de aumentar o número de caminhão, antes de aumentar todo o transporte, antes de aumentar a logística, que ela é importante. Mas a gente precisa trabalhar no princípio da separação do lixo, né? Secretário, outra coleta não deixa de ser seletiva é o programa do Cata-Treco, que as pessoas deixam ali na porta do seu imóvel um resto de um sofá velho, um móvel antigo. Só que quem anda pela cidade percebe também, existe uma coleta, um Cata-Treco paralelo. É um caminhão clandestino que passa minutos antes do serviço da Prefeitura. Porque ele já sabe os horários, exato. Seletivo também. E o grande problema é o seguinte, que a gente não sabe para onde esse caminhão clandestino vai levar o que não interessa a ele, né? E ao mesmo tempo, a Prefeitura fez um levantamento, uma força-tarefa e retirou 1.400.000 quilos de lixo, de galerias, de locais das vias públicas, da rede de drenagem, o local onde não deveria. Quer dizer, o senhor acha que falta uma fiscalização também? O que pode ser feito com esses caminhões clandestinos? O que a gente busca é ter um ganho também com essa lei, nesta organização e nessa disciplina, né? A prática dos caminhões de transporte clandestino na cidade, realmente ela traz um risco, porque você não sabe qual que é a destinação que ele vai dar. E, principalmente, aquilo que poderia estar voltando como recurso para os catadores, ele acaba sendo desviado. Por quê? Porque o clandestino, ele passa, ele tira aquilo que interessa, aquilo que tem valor econômico e depois descarta... E deixa aquela bagunça na calçada. Deixa uma tremenda bagunça e descarta em qualquer lugar. Né? E um caminhão, ele segue o itinerário da coleta oficial. Então, eu acho que é facilmente identificável, né? O senhor acha que falta mais rigor aí para evitar esse tipo de prática? Não? Eu acredito que o que a gente precisa é incrementar a blitz, incrementar a questão de fiscalização. Isso sempre é possível. Sempre é possível. Caminhão, veículos de transporte é polícia, CT, né? CT com polícia militar, é isso? Polícia. Também não, um conselho, viu, secretário? É bom não apertar muito, senão eles enterram o lixo, hein? Nós tivemos aí um caso agora, né? Aqui no Gonzaga, né? Então não aperta muito, senão o mais fácil é enterrar, abre um buraco e põe lá para baixo. Pelo menos foi uma solução apresentada, absurda, mas foi que foi feito. Totalmente absurdo. Hoje teve um incêndio, nesta madrugada, nesta noite, né? Segunda-feira, um incêndio numa empilhadeira lá no porto, no terminal da Local Frio, que é do lado de Guarujá, né? Tal margem esquerda. Margem direita, Santos, margem esquerda, Guarujá. Não aconteceu nada demais, os estragos todos ficaram ali limitados ao terminal, enfim, ao armazém, e não houve vítimas, essa coisa toda. Mas em outros momentos tivemos coisas muito mais graves, né?
O próprio local frio, né, com um vazamento de gás aí enorme que tomou conta da cidade de Santos inteira no ano passado. E há 2 anos, a Ultracargo. Lembrando exatamente em abril, a Ultracargo teve aquele incêndio na entrada da cidade, né, que uma semana, ou mais um pouco, 8, 9 dias lá. Teve se plantado aqui na cidade um comitê de emergência, enfim, para autoridades federais até viessem para cá para colaborar nessa situação toda, enfim. De lá para cá, da Ultracargo, da Local Frio, enfim, o que é que se discutiu, o que é que se debate com relação... Porque nós somos todos vítimas dessa situação, né? Foram criados grupos, né? Grupos para justamente lidar com essa questão da emergência, mas o que vale também pontuar é que nessa questão do incêndio que aconteceu na entrada da cidade, lá na Ultracargo, o maior dano ambiental, houve o dano ambiental pela queima do combustível, sim, houve um dano, né, na atmosfera, mas o maior dano ambiental realmente foi, além de todo o tempo, todo o período, né, foi na questão do combate, o manejo e o vazamento que houve para o canal do estuário. Né? Então, de todo aquele líquido contaminado que acabou indo para o canal do estuário e houve uma consequência com a mortandade dos peixes e uma série de outras questões. Então, o que a gente tem trabalhado, tem estudado através dessas comissões é justamente esse plano de emergência, esse plano de ação e de combate. Precisa existir, sim, um reforço de equipamento, tanto para os bombeiros, né, para um esquema na própria CODESP que exista um combate efetivo para esse tipo de sinistro, para esse tipo de ocorrência, porque aí a gente consegue antecipar, não só tentar prever qualquer situação como regra de segurança, mas também minimizar os impactos ambientais. A Prefeitura de Santos, através da Secretaria de Meio Ambiente, não sei, tem possibilidade legal de exigir essas ações por parte dos terminais e da CODESP? Aliás, né, Buturão, que a gente sempre fala aqui no programa, aproveitar a presença do secretário também, já que a gente falou desses acidentes nos terminais, uma das coisas que a gente sempre cobra aqui no programa é que as prefeituras tenham acesso ao sistema do Porto Sem Papel, porque isso é uma coisa, o secretário está falando de um plano, porque, claro, as autoridades precisam ser proativas, e como a gente vê aquela situação que ocorreu no Guarujá, aquela nuvem tóxica, as pessoas começaram a entrar em pânico, falando que era amônia, ninguém sabia o que tinham naqueles tanques, quer dizer, a importância da prefeitura, das prefeituras, terem acesso sim ao Porto Sem Papel, para que elas saibam o que tem em cada tanque daquele. Isso, além fora a questão tributária, agora a gente está falando aqui para uma questão de segurança dos moradores da nossa região. Com certeza. Essa é uma questão que a gente precisa ter essa transparência, essa possibilidade. A Secretaria, sim, ela emite parecer, né, de licenciamento, a CETESB encaminha, quando há necessidade, a gente emite o parecer de licenciamento para os terminais também. Hoje, Santos não licencia, não emite a licença ambiental. Nós estamos preparando a Secretaria para este fim também, para que possamos assinar um convênio estadual e, assim, passar a emitir licença ambiental pelo município. Tá? Mas sempre que há a instalação de um terminal, sim, o estudo de impacto ele é encaminhado também à Secretaria de Meio Ambiente para que possa ser analisado e de alguma forma observado todas as condições de mitigação de risco, tá certo? Então a Secretaria tem participação ativa. Eu sei que a Ultracargo foi multada, né? Várias vezes pela Prefeitura, né? Foi. Mas a empresa pode recorrer, eu acho que recorreu, enfim, né? Vai longe. Não sei se houve algum pagamento, houve? Houve um pagamento. Essa possibilidade de recurso, ela sempre existe. A justiça é muito recursiva no Brasil, né? Ela é muito recursiva. Mas o que a gente pode colher de bom fruto nisso daí é que foi um marco, né? Foi uma situação que, infelizmente, foi um acidente que não deveria acontecer jamais, mas a gente percebe, quem milita nessa área, tanto no meio ambiente quanto na segurança, percebe que foi um marco, né? Uma mudança de postura com relação a este risco que a gente tem ali diretamente tão próximo. Secretário, eu vou fazer uma consideração aqui que me parece pertinente. Todas as vezes que nós falamos em meio ambiente, nós temos assim um esforço muito grande dessa comunidade que mexe com o meio ambiente de proibir e coibir as causas que agridam o meio ambiente. Então é assim, não pode fazer isso, tem a lei não sei o quê.
O que nós não falamos, o que nós não fazemos são as consequências dos problemas de agressão ao meio ambiente. Então é assim, hoje se você pegar a mídia, nós temos um resquício, né, uma sobra da mortandade de peixe, da contaminação de por anos que vai ficar até que isso seja limpo. Mas ninguém fala mais. Nós falamos o quê? Do incêndio, bonito, derrubou, vai matar o peixe, e não se fala mais. Então, essa consciência da população do risco de meio ambiente, ele está longe. Nós sempre brigamos por tentar coibir a causa. Né? Não pode fazer isso, não pode fazer... Olha, ali não pode, nada pode. Muito bem. Mas quando acontece alguma coisa, nós tratamos muito fragilmente as consequências do meio ambiente, para que a população tenha consciência disso. Eu brincava muitas vezes, assim, eu falava assim, você jogou uma bituca de cigarro, o filtro, demora 100 anos para desfazer na... Decompor. Aí 100 anos, mas eu vou viver no máximo 70, é problema de quem vem depois. Então, assim, eu não consigo mostrar qual é o dano efetivo para que eu possa tomar consciência. Eu sempre estou brigando pela causa e não sei trabalhar os efeitos que provocam aquele incêndio, aquele... Falta educação ambiental, é isso? Sem dúvida, mas tem que mostrar, senão não adianta. O risco existe, né? A gente sabe disso. É um convívio. E eu digo mais, não é apenas no risco na armazenagem, né? Quando você faz movimenta as cargas, mas é no transporte, né? Por toda a cidade, né? Isso passa no meio da cidade. Então, essas rotas, elas precisam também ter esse respeito, de ser estabelecidas, né? Então, esses estudos que estão em andamento, que é o que eu digo, que houve esse marco, né? Essas comissões que foram formadas, elas também passam por este princípio, de você evitar, né? Essa sensação de segurança, eu digo que mais a sensação de segurança é uma obrigação que a gente tem de passar para a população, né? Porque o risco existe. Nós trabalhamos numa cidade que é uma cidade portuária, né? Então, este convívio ele já está estabelecido. O que nós precisamos é colocar e deixar as regras muito mais claras, uma questão da transparência, tudo isso precisa ser colocado realmente. Agora, na relação como você falou, da bituca, né? Hoje a gente sabe, por dia são recolhidos em Santos 500 toneladas de lixo, 500 toneladas de resíduos, são 15 mil toneladas aproximadamente mês. Então é muita coisa, né? Quando se tem um feriado, por exemplo, um feriado de carnaval, são quase 15 toneladas que se tira da areia da praia e do jardim. Sem dúvida. Né? Então não é só bituca, é plástico, embalagem de tudo. O que a gente precisa saber é que, por exemplo, você vai com seu filho para a praia com um pacote de biscoito, ele é um pacote de biscoito. A partir do momento que seu filho comeu o biscoito e tal, a embalagem passou a ser um resíduo. O que você vai fazer? Você tem que dar a destinação correta, dar o descarte correto, para que você evite que as próximas gerações, assim, 100 anos, né, com uma bituca de cigarro, com uma embalagem plástica que a gente não consegue nem mensurar, né? É muito tempo, a gente precisa ter consciência ambiental. Secretário, me desculpa, as pessoas precisam de ter educação, infelizmente as pessoas não têm educação. O catatreco funciona muito bem, a coleta seletiva funciona muito bem, todo mundo sabe que na praia tem que levar a sua sacolinha para não deixar o lixo na praia, agora as pessoas precisam agir também, né? Porque também uma hora cansa, exatamente, né? Então passear com os cachorros, quer dizer... Mas, Verônica, se o secretário ficasse um programa inteiro aqui, dizendo da história do peixe, que está hoje nos jornais, que é podre, que mata, que vai não sei o quê, que vai recuperar daqui 10 anos, o peixe está podre, o camarão. Aí, assim, quem está do outro lado da televisão fala assim, opa, não vou comer o peixe. Eu estou sentindo a preocupação de um fato lá atrás. E que ninguém trabalha isso. Nós trabalhamos, Ultracargo depositou não sei quantos mil, legal. E ninguém não se fala mais. Isto perdura. O secretário sabe melhor do que ninguém, os lixos das palafitas. É que nós temos a maré, né? A maré, graças a Deus, torce para Santos, não deixa passar. Porque o dia que deixar passar para cá, nós estamos de lixo até o nariz. Quer dizer, são milhões de toneladas que estão boiando ali. Então, isto falta um processo educacional, gente. Se eu não criar um exército novo que acredite no meio ambiente com causa e consequência, não tem jeito. Nós vamos ficar discutindo para nada. Vamos para o intervalo e a gente volta na sequência aqui do Ponto de Vista. Daqui a pouquinho. Está acontecendo.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Você entregaria sua família para quem você não conhece? Pois é, por incrível que pareça, tem pessoas que fazem isso diariamente ao utilizar um serviço de transporte regular. Você acha isso correto? Os representantes dos taxistas vêm cobrando das autoridades uma fiscalização mais enérgica para coibir essa ilegalidade que vem se expandindo em nossa região. Gostaríamos de pedir o seu apoio, que você entenda que táxi é legal, seguro e o preço mais justo entre 2 pontos. Por isso, eu quero que você repita comigo: táxi é legal. Uma campanha da ACAT, Cooper, Onda Azul, Disque Táxi, Baixada Táxi e Sindicato dos Taxistas. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista com o secretário Marcos Libório, do Meio Ambiente aqui de Santos. E vamos entrar no outro assunto, que muitas reclamações tivemos, matérias de jornais, né, Santana? Chegamos a comentar até com o prefeito na participação que ele teve aqui recentemente, acho que foi semana passada, né? Teve aqui no dia 18, 19. E a questão dos, por exemplo, muitas matérias em jornais falando sobre problemas na manutenção do orquidário, não é? Que é uma referência aqui turística até para a nossa cidade, para a região metropolitana. Né? O que acontece por lá? Qual é a dificuldade que ocorre? O que está havendo no orquidário nesse momento? Houve, né, um boato, a gente hoje tem um dinamismo, né, na questão das redes sociais, das mídias, né, e até houve por WhatsApp um boato de fechamento do orquidário e tal. Isso nunca se cogitou? Isso nunca se cogitou. Na realidade, a primeira vez que isso entrou em pauta foi por razão do boato. O boato trouxe a questão do fechamento do orquidário à pauta, porque em nenhum momento, em conversa com o prefeito, se colocou essa possibilidade. Muito pelo contrário. Né? O parque, ele é um parque que tem uma grande aderência com a história de Santos, com a história do santista. Né? Todos nós temos boas referências do orquidário. Né? E o parque hoje, ele está dentro de um programa que, além de ser um programa ambiental, ele é um programa de visitação. Né? Nós temos sim que fazer a manutenção, temos que manter o parque de uma forma agradável e atrativa para que o visitante possa ir lá, né? Possa se sentir bem. Mas são vários programas de fotografia, cursos de fotografia, visitas, passeios noturnos, inclusive, que se faz no orquidário. E cabe ressaltar que o orquidário ele é um zoobotânico. Secretário, se me permite, antes o orquidário e o aquário eram equipamentos de responsabilidade da Secretaria de Turismo, até pelo seu viés com atração turística para visitação, não só dos moradores, mas também dos turistas. Houve uma mudança e o orquidário e o aquário passaram a ser atribuições da Secretaria de Meio Ambiente. Mas na prática aconteceu, parece que aquela separação e que o marido vai para um lado, a mulher vai para o outro com os filhos, só que o marido não paga a pensão. Então fica ali a Secretaria de Meio Ambiente com a responsabilidade de cuidar daqueles equipamentos, mas sem a verba devida. A Prefeitura vai esperar o orquidário, o aquário entrar em colapso aí por falta de verba para fazer a devida manutenção. Inclusive até chegou a informação para a gente de que os funcionários do orquidário se cotizavam para fazer uma vaquinha para comprar a banana do macaco. Na realidade, Marco, hoje o que a gente tem lá, a dispensa está cheia, os fornecedores estão com pagamento em dia. Tem banana lá? Tem banana, a entrega acontece às terças e às sextas-feiras, tá certo? Está aberto lá. O que a gente sabe é que se houve realmente alguma ocorrência desse tipo, talvez tenha sido baseado por demora de compra, alguma coisa assim, que os processos são assim. Não foi nesse momento, a gente não tem nenhum conhecimento oficial de que isso tenha acontecido.
Tá? Me reuni, inclusive, com os funcionários do Orquidário, na época do boato, para que a gente pudesse trazer todas as situações à tona, né? E o que a gente observou, na realidade, é que todos têm um amor muito grande ao parque. Todos têm um amor muito grande à causa, né? Então, os parques hoje, eles funcionam como um equipamento de recuperação da vida. Né? Então, eles estavam na Secretaria de Turismo pelo motivo da atração turística e tal. Quando passou para a Secretaria do Meio Ambiente, esta conotação, que está muito mais em sintonia do que se espera no mundo, né? Porque na realidade, você não espera ter animais em cativeiro, mas você tem aqueles animais que estão lá em visitação por uma razão, porque em alguns não podem ser devolvidos para a natureza, tá certo? Então, tanto o orquidário quanto o aquário, o orquidário tem um hospital veterinário que funciona lá dentro e quando a polícia ambiental ou algumas pessoas acabam recebendo algum animal em risco, uma asinha quebrada ou alguma coisa, coloca para que ele seja tratado lá. E o objetivo depois é ser solto na natureza, né? Então mudou. Quando mudou do turismo para o meio ambiente, também mudou o conceito do parque, tá certo? Muito mais essa aderência. Hoje, a gente recebe muita pressão a respeito disso também, mas os animais que estão nos parques é que eles não podem ser devolvidos à natureza. Nós estamos em processo de devolução, acabou de acontecer, de uma arara, uma ararajuba, que ela foi recolhida por um amigo nosso, passou a ser um amigo nosso, o Cacá, da Codesp, inclusive. Ah, o Cacá. Que a arara entrou na varanda dele, uma ararinha amarela, linda arara, ele entrou em contato conosco, com o parque, nós fizemos toda a tratativa através dos CETs e legal para que para que o animal pudesse ser tratado no orquidário e devolvido à natureza. Ele está já em fase de entrega novamente. Esse é o conceito. O que muitas vezes as pessoas não compreendem, e o aquário, por exemplo, ele também é muito questionado a respeito disso, é que um indivíduo que está ali, por exemplo, um pinguim que está ali, que passou por alguma doença, recebeu algum tipo de contato, né, ele não pode ser devolvido à natureza. Há uma convenção mundial a respeito disso, tá certo? Porque mesmo que ele esteja sadio, ele é um portador de vírus sadio. Então, um pinguim devolvido lá pode matar uma colônia de 400 mil pinguins. Então, esse critério, ele é feito, toda a condição do parque, ele está debaixo legal do IBAMA, né? Tem toda uma regulamentação e as convenções que fazem. Então, os animais que estão lá, hoje, eles atendem este apelo do meio ambiente, realmente. Né? A presença deles é o meio ambiente. E a visitação, ela acontece porque a gente acredita que quem conhece, protege. Adere à causa. Né? E aí acaba ampliando. Então, houve uma mudança sim. Com relação aos recursos de manutenção, nós encaminhamos ao gabinete, sim, a criação de um fundo, tá? Para que as bilheterias do parque possam retornar aos parques. E assim a gente conseguir seguir com os planos de manutenção e investimento. Ficam com hoje a bilheteria vai para a fonte única. Vai para a fonte única. Então, eu quis passar por a questão conceitual da mudança de turismo para o meio ambiente, porque é importante para o cidadão santista também observar isso, né? Que a gente está muito alinhado com a conservação. Então, mas secretário, eu vou falar de cadeira porque sou vizinho do orquidário. Tá. Né? Ali eu olho da minha janela e sei tudo que está acontecendo. Ele passou de uma visão turística. O senhor viu o macaco passar fome? Viu, levei uma bananinha para ele. Não, na verdade é assim. Ele passou de uma concepção turística para uma concepção de meio ambiente. Então, é lógico que o turismo tem uma visão de estar muito mais arrumado, de estar muito mais... Ele não tem a visão pura e simplesmente do meio ambiente. Então, qual é a queixa que se ouviu, vou dizer todos os dias, é que o orquidário estava um pouco largado. Largado em que sentido? Ele estava lá com a pintura descascando, ele não tem a visão turística da coisa. Essa é a grande diferença. Quanto ao trato dos animais, quanto ao trato da fauna, da fauna, está tudo uma beleza. Mas esta visão turística, quem frequenta o orquidário sentiu que caiu. Então caiu porque
Na visão do meio ambiente é uma e na visão do turista é outra. Então falta recuperação. As legislações vão proibir, né? A lei vai proibir que os macacos estejam lá circulando. Mas aí você acaba... Vai ter que soltar tudo, vai fechar o orquidário. Não, mas não é morre, viu? Fechar. Tem alguns animais, quando você solta, ele morre. Ele já não é mais um animal que está aderente. Agora, esses parques correm risco. Só para corrigir, se eu dei a entender essa questão de que a gente, em algum momento, não dá atenção para o aspecto. Não, muito pelo contrário. Hoje, o parque, ele se sustenta... Também ele existe, né? Além de toda a aderência histórica, pela bilheteria. Eu só consigo ter visitação e bilheteria, até peço que o santista faça a visita aos parques, mas eu preciso manter a casa arrumada, eu preciso que a noiva esteja bonita, né? Então, por isso nós temos um programa de manutenção, sim, tem um programa de recuperação. A gente fez um levantamento de tudo que é banco quebrado, que precisa pintar, tudo isso, para que a gente possa estar colocando uma apresentação melhor e devolvendo... Incrementando um pouco, devolvendo o brilho do orquidário. Exato, devolvendo o brilho. Então, está no nosso foco, sim. Não, tudo bem. Então, essa história do devolvendo, há de convir que nós estamos falando a mesma coisa. Eu fico feliz que o secretário está querendo devolver. Então, essa é a queixa que a gente ouve na porta do orquidário. E o aquário? Com relação ao aquário, não existem tantas reclamações assim, enfim, mas é o segundo equipamento mais visitado do estado de São Paulo, com exceção apenas do Zoológico de São Paulo, né, que ainda está em primeiro lugar. Mas toda essa curiosidade, qualquer dia vão acabar com isso tudo, porque não pode, o animal não pode ficar ali, não é local, tem que devolver os leões lá para a selva, os tigres voltam para a África, e os parques todos vão acabar pelo mundo afora. A Disney vai fechar, essa coisa toda. Vai acontecer isso um dia, né, porque do jeito que vai, as coisas, enfim, né? Mas o aquário, qual é a projeção para ele, como é que é ainda a manutenção, alguma novidade por lá, não? A gente tem um plano realmente de crescimento, precisa, né? Nós precisamos retomar. Não, você consegue mexer muito pouco ali na questão do imóvel, né? Você tem uma limitação com relação... Já avançaram na rua que tinha, agora já chega. Você tem uma limitação ali, então não nada muito estruturante, mas sim, há uma recuperação. Hoje mesmo nós estivemos em reunião lá no Aquário Municipal com a Comissão do Verde e Meio Ambiente, recebemos os vereadores da comissão lá no Aquário, para que a gente possa estar também traçando este plano em conjunto. Eu acho que é importante a gente estar traçando esse plano em conjunto. E sim, a manutenção do aquário, ela está em andamento, né? Há algumas questões. O que a gente precisa? Na realidade, desde 2005 não se corrige a tarifa dos parques. Desde 2005. Né? Então, e fora isso, você tem toda uma gama de isenções, né, de categoria, guia não paga, criança não paga, o idoso não paga, tal. Então, mesmo que nós sejamos... Como o avô e a avó que levam os netinhos, como o caso do Iberê, por exemplo, ninguém paga. Ninguém paga. A família do Iberê... Eu levo até os vizinhos, porque também ninguém paga, tá tudo uma alegria. E assim, nós somos realmente, o aquário é o segundo equipamento mais visitado do estado de São Paulo. Mas, se você faz uma comparação de tarifas, você tem o Aquário de São Paulo também, que tem uma tarifa muito mais alta, chega a R$80, e nós temos R$5. R$5 no Aquário de Santos, né? Então, precisa ser feito. Desde 2005 para cá não houve nenhuma correção. Então, ninguém está falando também de qualquer coisa exorbitante, mas uma correção necessária para que a gente possa estar realizando as manutenções. 5 para 10, por exemplo? Pelos cálculos... 100%. Apenas a recuperação... O pessoal vai reclamar da inflação. O pessoal vai reclamar. Mas eu acredito que alguma coisa assim, em torno de R$8, nada demais. Assim, 8,50. Nesse campo. E tem os combos, né? Tem o combo também, que você compra o aquário, compra o orquidário e tal, e você acaba tendo um ganho tarifário aí também. Tudo isso passa. Esta análise é o planejamento. A gente não pode cobrar, sem dúvida, né, sem fazer um planejamento. A gente precisa realmente ter consciência de que houve um momento em que se discutiu o papel dos parques. E isso, eu acredito que agora já se assumiu essa condição. Houve um momento, né, de não pode ter animal, não pode isso e tal. Mas a gente entendeu, como poder público, que sim, que ali é um equipamento de restauração, de recuperação. Muito né? Bom. Agora vamos ao investimento também.
Vamos em cima da hora, né? Encerrando aqui mais um ponto de vista. Eu quero agradecer ao secretário Marco Libório, do Meio Ambiente aqui de Santos, pela presença, pelos esclarecimentos e até uma outra, viu, secretário? Valeu, obrigado. Muito obrigado, Edgar. Obrigado a Verônica, está sempre conosco, como o Iberê também, né? E o Marcos Santana acompanhando diariamente as redes sociais e a gente sempre juntos, né? De segunda a sexta é ao vivo, você sabe, 1h30 da tarde, confira aqui com a gente o Ponto de Vista, que tem a reprise às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente. Tchau.